Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre derivada direcional. Vamos ver sua definição, interpretação geométrica e também fazer um exemplo. Então, se você quer aprender direitinho sobre derivada direcional, fica comigo até o final dessa aula para que você saiba de tudo. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Antes de iniciar nossa aula, queria te perguntar uma coisa. Esse conteúdo é útil para você? É útil para a sua formação? Você quer mais conteúdo? Quer mais exercícios resolvidos? Então, se você quer apoiar esse projeto, é muito simples. Caso você ainda não seja inscrito no canal, basta se inscrever. Também dá o like nesse vídeo, ativar o sininho, porque aí sempre que eu colocar um vídeo, você vai receber essa notificação. E também, se possível, compartilhar aí com seus colegas e com seus amigos. Então, vamos aqui para a nossa aula. Vou começar aqui mostrando na tela do computador, porque a gente vai conseguir ter uma visão melhor do gráfico. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, o gráfico de uma função, que a gente está considerando ela aqui no domínio definido do R2 na reta, tá? E aí o gráfico dela, vai morar no R3, tá certo? Então a situação é o seguinte, ó. Eu estou escolhendo uma direção U, tá vendo? Uma direção U, a partir de um ponto x0, y0 que está aqui no plano xy, certo? Ou seja, imagine que eu estou aqui e ele está aqui dentro desse domínio A aqui, que está no plano xy, tá bom? E aí o que é que acontece? A partir desse ponto eu tenho a direção U, e aí eu estou considerando, ó, esse plano aqui, ó. Estão vendo? Esse plano aqui, ele vai subir e vai cortar a nossa superfície, o gráfico da nossa função, nessa curvazinha aqui que eu estou chamando de C. Essa curvazinha aqui, ó, tá? Ó, de C. Beleza. E aí o que eu estou interessado é encontrar a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, do gráfico, ou seja, a reta tangente a essa curva nesse ponto aqui, que é o ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá certo? Então, esse ponto aqui tem essas coordenadas. E aí a gente quer encontrar a inclinação dessa reta tangente aqui. Bem, eu já tracejei aqui, ó. Se a gente perceber que eu desço essa reta, paralela ao eixo Z, e pego aqui essa outra reta aqui, que está paralela ao plano Z igual a zero, tá bom? De modo que ela vai encontrar aqui a curva num ponto Q qualquer. Porque se você lembra lá da nossa, quando a gente foi definir derivada para cálculo 1, para a função de uma variável, quando a gente queria encontrar a inclinação da reta tangente, a gente pegava um outro ponto qualquer que estava no gráfico lá na frente, ó, que era esse ponto Q aqui, que eu estou chamando de ponto Q. A gente pegou essa reta secante, que eu coloquei em vermelho, tá? E aí o ângulo é exatamente esse alfa aqui, ó, tá em verde. É esse ângulo que a gente quer encontrar, tá bom? Só que a gente quer encontrar da reta tangente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai tomar um processo de limite. E que processo de limite é esse, professor? Bem, é fazer o ponto Q tender a esse ponto P aqui, tá bom? E fazer isso, ó, se esse comprimento todo aqui ele vale h, ó, então é fazer h ir para zero. É a mesma analogia que a gente fez lá no cálculo 1. Inclusive, se você não lembra como é lá no cálculo 1, quer rever, para você entender melhor aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde eu faço essa interpretação geométrica para a derivada de uma variável, que aí talvez fique mais simples para você compreender, tá? Mas é esse processo que a gente vai fazer. Eu vou fazer o Q tender para cá. Então, veja, para a gente encontrar esse ângulo alfa aqui, é justamente a tangente de alfa, que vai ser quem? Ó? O cateto oposto, que é o ΔZ, sobre o cateto adjacente, que é H. Isso aqui é a inclinação dessa reta, ligando P a Q. E aí, para a gente
encontrar a inclinação da reta tangente, a gente toma o limite de quando h vai para zero. Bem, e essa taxa de variação aqui do z vai dar justamente a nossa derivada direcional, certo? A derivada de f na direção de u no ponto x0, y0. Isso aqui é o limite quando h tende a zero, f de x0 h a y0 mais hb menos f de x0 y0 dividido por h. Tá bom? Então essa é a derivada direcional. Para você lembrar melhor, observe que é como se a gente estivesse calculando a derivada direcional tanto em x como em y. Inclusive, isso é um caso particular, né? Ó, por exemplo, se eu considerar aqui, ó, pega u, né, para ser o vetor i, né, que é o versor na direção aqui, ó, do vetor do eixo x, né? A gente aprende lá em cálculo vetorial também. Então, quando eu considerar u igual a i, então a gente tem que a derivada direcional nessa direção aqui é exatamente a derivada parcial com relação a x. Da mesma forma, quando eu considerar esse vetor aqui como sendo j, a gente vai encontrar a derivada parcial com relação a j. Ou seja, a gente apenas está fazendo uma generalização do que a gente já tinha visto para derivadas parciais. O que a gente está fazendo agora é permitir, né, que agora qualquer direção a gente possa calcular essa mesma taxa de variação. Tá certo? Bem, uma outra notação que vocês podem encontrar para a derivada direcional, né, no lugar dessa aqui, você também pode ver assim, ó, d, u, f, x0, y0. Tá bom? É uma outra notação que vocês podem encontrar. Beleza? Então vamos praticar essa definição. Vamos aqui para o quadro e aí a gente vai calcular, né, um exercício aqui de como calcular essa derivada direcional na prática. Então nesse exercício aqui a gente quer, dada a função f de xy igual a x2 mais y2, encontrar a derivada direcional de f na direção de u no ponto 1, onde u é o versor, né, na letra A desse vetor v e na letra B desse vetor v aqui, 1, 2. Só lembrando, né, versor é um vetor que tem mesma direção e sentido, só que ele é unitário. Tá? Então, a gente vai ter que normalizar esse vetor v. Normalizar, professor? Isso, tem calma. Se você não lembra como é isso lá de vetorial, também tem uma playlist no canal em que lá a gente resolve inclusive exercícios. Mas eu vou fazer aqui, você vai ver que é bem tranquilo, tá? Então veja, ó, como é que eu vou fazer aqui? Como eu quero encontrar a derivada direcional com relação à mesma função e o mesmo ponto, só mudando os vetores, então eu vou resolver aqui de uma forma genérica, ou seja, eu vou chamar de u, esse meu vetor unitário, né? Eu vou dizer que ele tem coordenadas AB, tá? Então só lembrando, né, isso aqui é AI mais BJ. Né? Aí essa identificação que a gente faz com vetores do plano, tá bom? Então, a gente viu, né, que a definição derivada de f na direção de u num ponto qualquer x0 e y0, vamos escrever aqui a definição. Lembra que eu falei, né? Sempre que a gente vê uma definição nova, importante a gente estar escrevendo ela sempre que a gente vai resolver exercícios, porque assim a gente memoriza, né, de uma forma mais fácil. Então isso aqui é o limite, quando h tende a zero. E aí você lembra o seguinte, é como se você estivesse aplicando a derivada parcial com relação a x e com relação a y, as duas ao mesmo tempo. Então isso aqui fica, ó, f de x0 mais h a y0 mais hb menos f de x0 y0
dividido por H. Tá bom? Pronto. Então essa é a definição. Aí quem é nosso x0, y0? Bem, x0, y0 é o ponto 1, 1. Tá? E no caso aqui as coordenadas, né? A e B, a gente depois vai encontrar. Para o caso da letra A e para o caso da letra B. Tá bom? Então, vamos substituir aqui na função, isso aqui vai ficar, ó, limite, quando H tende a 0. Então eu vou aplicar, ó, esse aqui é meu x, aqui é meu y. Vou aplicar aqui na função. Então vai ficar, ó, x0 mais HA ao quadrado mais y0 mais HB ao quadrado. Menos o f de x0 e y0, né? Que é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre h. Bem, isso aqui eu só fiz aplicar. Mas beleza, professor. O senhor disse que o ponto que a gente quer achar é o ponto 1, 1. Exatamente. Então vamos colocar aqui. Então a gente quer, né, ó, a derivada de f na direção desse vetor u no ponto 1, 1. Então, onde tiver x0 e y0, eu vou substituir por 1, 1. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar 1 mais HA ao quadrado mais 1 mais HB ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por H. Professor, você esqueceu do limite. Foi. É o Alzheimer, minha gente. Mas vamos colocar aqui, né? Então, 1 é o limite quando H tende a 0. Tá? Beleza. Então agora é só a gente efetuar aqui esses cálculos. Então vai ficar limite quando H tende a 0. Aqui, né, o resolvo vai ficar o quadrado do primeiro, que dá 1, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2AH, mais o quadrado do segundo, H ao quadrado, A ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1 vezes HB, que dá 2 vezes BH, né? Posso fazer isso porque é um produto, é comutativo. Mais HB ao quadrado, que vai dar H ao quadrado, B ao quadrado. Aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2, né? Então vai ficar menos 2. Dividido por H. Tá? Bem, aí observe que eu tenho aqui, ó, 1 mais 1 menos 2. Né? 1 mais 1 é 2, 2 menos 2 é 0. Então eu posso simplificar esse cara, com esse aqui. Só que aí, veja, se eu substituir diretamente H por 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar e aqui também. Só que o denominador também. Então a gente ficaria com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas nesse caso é simples da gente resolver porque todos os termos têm H. Então basta a gente colocar H em evidência, né? Então, limite, quando H tende a 0, coloco o H em evidência. Então, vou colocar aqui, vai ficar 2A, aqui tira uma potência, né? Vai ficar HA ao quadrado, aqui vai ficar mais 2B, e aqui também cai uma potência, né? Mais HB ao quadrado, dividido por H. Pronto. Então, como isso aqui está multiplicando tudo, eu posso simplificar esse H com esse H aqui. Né? Aqui sobra 1 e aqui também sobra 1. Beleza. Pronto. Feito isso, ó, eu posso aplicar o limite agora. Quando eu mandar H ir para 0, esse termo que ainda sobrou com H, isso aqui vai para 0. Né? Esse cara aqui vai para 0. E esse aqui também vai para 0. Então vai sobrar só, ó, as constantes. 2A mais 2B. 2A mais 2B. Pronto, então, ó, foi o que a gente fez. A gente calculou a derivada direcional dependendo das coordenadas do vetor U.
Então, basta a gente encontrar, né, quem são os versores desse vetor V no caso do item A e no caso do item B, tá certo? Então, como é que a gente acha? Vamos ver aqui. Ó. No caso do item A, para encontrar um versor, professor, o que é um versor mesmo? De novo, é um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido do vetor dado, só que ele sendo unitário. Então, isso aqui é igual a V sobre a norma de V. Ou seja, basta você pegar o vetor e dividir pela sua norma, tá bom? Dessa forma você deixa unitário. Por quê? Porque quando eu for calcular a norma do vetor U, vai ficar a norma de V sobre a norma de V, que aí vai dar 1, tá certo? Qualquer dúvida, se você não lembra isso aqui direitinho, né, vou deixar aí o link do vídeo que eu trato sobre esse tema lá na nossa playlist de cálculo vetorial. Aí você dá uma olhadinha lá e aí fica mais tranquilo com relação a esse assunto também e fica bem seguro, tá? Beleza. Então veja, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a norma do vetor V. Bem, a norma do vetor V, ele é a raiz quadrada, e aí eu pego as entradas do vetor ao quadrado, ou seja, vai ficar ó, menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá certo? Pronto, então isso aqui dá igual. Só toma cuidado, ó, porque está entre parênteses. Todo número negativo elevado a uma potência par, o resultado é positivo. Então isso aqui fica raiz menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar raiz de 2. Então, quem vai ser o vetor U? Portanto, o vetor U é igual. Aí você pega lá, ó, quem é o vetor V? Basta multiplicar coordenada a coordenada por isso. Vou colocar com calma aqui para você entender. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes o vetor V, que é menos 1, 1. Só que quando você tem um escalar multiplicando um vetor, ele fica multiplicando cada entrada. Então isso aqui vai dar igual a menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Pronto. Esse aqui é o versor desse vetor V aqui da letra A. Pronto. E agora, para a gente saber quem é a derivada direcional, basta a gente substituir. Esse aqui, no caso, é o valor de A e esse aqui é o valor de B. Tá bom? Então vai ficar. Daí, a derivada direcional de U aplicado nesse ponto 1, ela é igual, substituindo aqui, ó, 2 vezes menos 1 sobre raiz de 2, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Mais por menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Vou colocar o igual, né? Igual e menos. Sobre raiz de 2, mais 2 vezes 1, 2, sobre raiz de 2. Bem, eu tenho menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Isso aqui dá igual a 0. Tá bom? Então, é só isso. Tá? Então, só para você fixar bem, ó, vamos calcular agora quem é o versor do vetor B, para a gente poder encontrar, né, aqui também sua derivada direcional. Então, o vetor da letra B, o vetor 1, 2, vamos encontrar o versor que tem, né, no caso, mesma direção e sentido que esse vetor V, só que como é um versor sendo unitário. Né? Então, de novo, como é que a gente encontra? Basta pegar o vetor e dividir por sua norma. Isso faz com que esse vetor fique unitário, preserve sua direção e seu sentido. Então, vamos encontrar aqui a norma do vetor V. Né? De novo, isso aqui é a raiz quadrada, primeira entrada ao quadrado, mais a segunda entrada ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz quadrada, 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. Que dá igual a raiz de 5. Tá bom?
Logo, o vetor u, ele vai ser, ó, 1 sobre raiz de 5, e aí eu escrevo as coordenadas do vetor v. 1, 2. Mas, de novo, né? Quando eu tenho um escalar, que é um número real, multiplicando um vetor, ele vai multiplicar cada entrada do vetor. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Pronto. Então, isso aqui é o nosso A e o nosso B do vetor U, que a gente encontrou ali de forma genérica, né? Então, a gente tem o seguinte, daí a derivada de f com relação ao vetor unitário, né? No ponto 1, 1, isso aqui é igual a 2 vezes a primeira entrada, né? Que é 1 sobre raiz de 5. Sempre procura colocar um parênteses, porque nesse caso não tem nenhum número negativo, mas quando aparece, para você não errar a relação de sinal, tá? Fica atento a isso. Mais 2 vezes 2 sobre raiz de 5. Então, isso aqui dá igual a 2 sobre raiz de 5, mais 2 vezes 2, 4 sobre raiz de 5. Aí, veja, eu já estou com o mesmo denominador, né? Então, é isso que eu preciso quando eu quero somar frações. Então, eu conservo o denominador, raiz de 5, e somo os numeradores. 2 mais 4, 6. Tá bom? Pronto. 6 raiz de 5. Né? E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Professor, eu preciso racionalizar? Não tem nenhum problema. A não ser que seja uma prova ou alguma atividade de marcar e que a alternativa que está lá não é essa. Aí você racionaliza porque certamente é a que vai estar lá. Mas, caso contrário, essa é a sua resposta. Tá certo? Bem, mas você está percebendo que a gente está calculando aqui derivada direcional pela definição. A gente tem que calcular um limite, né? Bem, e se eu disser para você que tem um jeito mais simples? A gente pode usar as técnicas de derivação que a gente já aprendeu. Fica bem melhor, né? Então, se você quer ver como é que funciona, como é que a gente calcula a derivada direcional dessa forma mais simples, ó, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui, que é da nossa próxima aula, e lá eu vou mostrar tudo isso para você em detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.